Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. FA na veia aqui de volta com notícias e notícias da NFL para vocês. Como passaram desde o último vídeo, a minha voz está um pouco melhor, ainda rouco, mas isso são ossos do ofício. Mas viemos aqui para cumprir aquele pelo menos vídeo semanal de notícias da NFL e do futebol americano como um todo para vocês. E aí, estão prontos para mais um vídeo de notícias? Já deixem seu like, se inscrevam no canal, comente, compartilhe, porque assim os números do YouTube vão entender que o vídeo é bom e vai espalhar para mais pessoas aí. Já fizeram isso? Estão prontos? Simbora pro vídeo, solta a vinheta! Vamos começar falando aqui um pouquinho de algumas situações que aconteceram nessa última semana aqui envolvendo jogadores da NFL. Algumas delas, como a do wide receiver Davante Adams, lá do Las Vegas Raiders, que negou possíveis rumores de que ele estava procurando uma troca de time, que ele não estava satisfeito com Las Vegas, que ele queria ir embora. O cara tá lá já há 2 anos, a família dele é de lá, ele está adaptado à cidade, ele tá com todos os seus familiares ali junto. Não existe uma lógica agora, nesse momento da vida dele, para que ele mude de cidade, né? Mude de time. Então ele nega tudo isso daí. Segundo ele mesmo disse, né, ele falou o seguinte, né? Se eu quisesse ir embora, eu já teria ido. Isso durante um evento de futebol americano promovido aí para jovens e crianças neste último domingo, dia 14 de abril. É aqui que eu quero estar, ele ainda afirmou, para encerrar com todas essas ladainhas sobre possível mudança ou pedidos de troca que ele teria feito para Las Vegas Raiders. Então, mais um aí que a gente deixa passar por enquanto. Vamos falar um pouquinho agora do jogo da NFL aqui no Brasil, dia 6 de setembro de 2024. Um jogo que acontecerá lá na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Tá, ok, qual que é o problema disso? Bem, para boa parte da torcida corintiana, não falo todos porque eu conheço alguns nomes, por exemplo, como a Mia Mastrocolo, que é corintiana e torce para os Packers. Assim como meu próprio irmão, né, Felipe Ribeiro, que também é torcedor do Corinthians e torce para os Packers. Ou seja, eles não veem problema na cor verde estar presente na vida deles. Mas a diretoria do Corinthians está entrando em contato aí com o Philadelphia Eagles para ver se consegue fazer com que eles joguem a sua partida ali na Neoquímica Arena como mandantes com uniforme branco, não com uniforme verde. Ou até melhor seria para eles jogar com uniforme preto, porque isso forçaria os Packers a jogarem de branco. Ok, o Corinthians tem até uma certa razão em tudo isso por conta de toda a rivalidade com a Sociedade Esportiva Palmeiras, e já vem isso de longa e longa data, é algo que meio que tradicional para o Corinthians. Eles tentaram jogar o Mundial com o símbolo da FIFA em outra cor, que eles não queriam verde no uniforme do Corinthians, mas aí a FIFA bateu o pé, eles tiveram que aceitar. Eles tentaram mudar a cor do gramado para cor preta ou algo parecido com isso, para evitar que o verde estivesse presente no estádio do Corinthians. Tá, eu até entendo, mas ainda acho que é uma baita besteira. Até porque, assim como o Corinthians, todos os outros times têm seus rivais. Mas em nenhum momento o Palmeiras, por exemplo, impediu o São Paulo Futebol Clube de jogar com as cores deles oficiais no seu estádio quando precisou usar o estádio do Palmeiras como mandante, o Allianz Parque. Nem mesmo o Corinthians foi proibido de usar o uniforme preto e branco ou qualquer coisa que lembrasse o uniforme do Corinthians, ou Palmeiras ou o Santos quando jogou no Morumbi, e isso foram várias vezes. Então é algo que às vezes passa pela cabeça como um exagero. Como eu falei, eu até entendo os corintianos mais céticos, mais radicais, só que já está passando do ponto. Isso daí, ao meu ver. O que eles têm que entender é o seguinte: o jogo entre Eagles e Packers não é um jogo do Campeonato Brasileiro, de Paulista ou de qualquer outro campeonato de futebol da bola redonda. Ou seja, está além da história clássica do time. O que eles têm que entender é que é um outro esporte, é um outro tipo de rivalidade que existe ali, e as cores nesse caso talvez não interfiram em nada no ser corintiano. Mas aí é uma opinião minha. Você tem a sua sobre esse assunto? Coloca aqui nos comentários para eu saber o que você pensa dos dois times de cor verde principal jogarem no estádio corintiano. Se você aceitaria eles jogarem de verde sendo corintiano,
ou se vocês preferiam que ele jogasse um de preto e o outro de verde, já que pelo menos os Eagles têm um uniforme preto presente na sua gama de uniformes. Deixa aqui nos comentários. Continuando com as notícias, os Saints, horas depois de anunciar a contratação do quarterback Kellen Mond, também anunciou a contratação do wide receiver Equanimeous St. Brown, irmão do Amon-Ra St. Brown dos Lions. Equanimeous agora deixa os Bears e passa a integrar o roster do New Orleans Saints. Os valores e tempo de contrato não estão disponíveis ainda ali no Spotrac. Não procurei em outro site também, talvez tenha sido falha minha. Deixe nos comentários. Mas essas são as duas últimas contratações do time. Kellen Mond, reserva para o Derek Carr. Não é lá grande coisa como quarterback. Equanimeous St. Brown talvez não tenha tido sua potencialidade bem explorada nos Bears, mas ao que parece ele não é melhor que o irmão mais novo dele. Indo agora para a Filadélfia, já que falamos dos Eagles jogando no estádio do Corinthians, a franquia assinou com o tight end CJ Uzomah um ano de contrato, 1,210 milhão, sendo 550 mil garantidos. E também renovaram com o wide receiver Devonta Smith 3 anos, 75 milhões, 51 milhões garantidos. Essa foi uma renovação que teve muito baque na internet, porque teve muito torcedor comemorando, e Devonta Smith realmente merece uma renovação contratual boa. O problema é que quanto mais wide receivers renovam antecipadamente com os seus times, mais caro vai ficar para o 49ers renovar com o Brandon Aiyuk. Mas isso é tema daqui para frente. Fiquem aí e assistam para a gente entender o que vai acontecer com o Brandon Aiyuk. Lá em Indianápolis, a franquia dos Colts também estendeu o contrato do defensive tackle DeForest Buckner. Saudades lá no 49ers, hein? Por 2 anos, valendo 46 milhões. E agora, indo lá para Cincinnati, vamos falar um pouquinho do wide receiver Tee Higgins, que participou nessa semana aí do Training Camp para crianças e adolescentes ali em Cincinnati, nesta terça-feira, né, dia 15 de abril. E em uma entrevista ele afirmou que espera sim jogar pelos Bengals nessa temporada 2024, e ele ainda afirma que acabou criando um amor especial por Cincinnati, algo que ele não imaginaria que poderia acontecer na vida dele. Ele está sob franchise tag, é um dos 2 jogadores com tag que ainda não renovaram o contrato. Ele vai receber cerca de 21 milhões de dólares nesta temporada, mas o porém, a franchise tag é contrato de 1 ano. E como ele tem um histórico recente de contusões, como é que fica o futuro dele? Por isso a renovação contratual ou assinatura de um novo contrato é tão urgente para alguém como o Tee Higgins. Ter a garantia de que ele vai ter a sua saúde ali, vamos dizer assim, apoiada por um salário. Porque se ele se contunde, ele não tem contrato ano que vem, aí é por conta dele. O Spotrac entende que o contrato ideal para o Tee Higgins seja algo aproximadamente aí de 4 anos e 74 milhões, o que daria aí uma média salarial anual de 18 milhões de dólares. Só que eu não creio que ele vá aceitar um contrato desse padrão, porque ele vai buscar aí pelo menos algo no nível da assinatura de Deebo Samuel, no mínimo. A assinatura de Deebo Samuel 2 anos atrás, o que já pode ser considerado baixo para o padrão NFL atual, já que subiu legal aí o cap salarial. Vamos ter que aguardar até 15 de julho, que é o padrão final para assinar um contrato longo. Após 15 de julho, só podem assinar um contrato de 1 ano, que talvez varie só o valor da franchise tag. É algo complicado para um jogador. Talvez seria melhor ter renovado ano passado, talvez. Mas algumas franquias acabam trabalhando de formas distintas. Em 2025, caso ele não assine contrato nenhum com os Bengals, ele vai se tornar agente livre. Aí vai ser talvez uma guerra para ver quem vai assinar com ele no ano que vem. Vamos aguardar para ver essa história. E uma entrevista de Tom Brady que causou nessa semana. O Tom Brady, ex-Giselo, ex-quarterback da NFL, campeão por Patriots 6 vezes, campeão pelos Buccaneers 1 vez, ele, num podcast chamado aí de Deep Cut, onde ele corta cabelo enquanto é entrevistado, deixou aberta a possibilidade de retorno aos 46 anos de idade. Só que aí seria um caso de assinatura para as finais do campeonato, né? Lá para a fase final da NFL.
E também mencionou que as franquias de New England Patriots e Las Vegas Raiders têm uma certa preferência nesta possibilidade de retorno para eventual jogos de playoffs aí. No entanto, isso talvez seria meio que impossível caso ele se tornasse dono ou um dos donos de algum time da NFL, de alguma das franquias. Uma vez que ele está meio que progredindo aí na tentativa de se tornar um sócio minoritário dos Raiders. E o regulamento da liga não permite que atletas sejam donos de times ou tenham participação como dono de time. Então, se essa proposta for para frente, é bem provável que esse possível retorno não aconteça. Não duvidaria, porque uma vez Tom Brady, sempre Tom Brady. Ele gosta do jogo, ele agora não tem mais o casamento que seria um empecilho para ele continuar jogando, mas tem aquela dúvida. 2 anos sem jogar, por mais que ele treine, por mais que ele faça atividades físicas, como é que ele está? Você aceitaria no seu time? Deixa aqui nos comentários. O que você esperaria do Tom Brady no seu time? E para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar um pouco aí do wide receiver Brandon Aiyuk, que está aí numa tentativa de renovação contratual, né, de extensão contratual. Ele está no seu último ano, 5º ano ativado dele como rookie. Vai receber uma grana legal esse ano, mas a partir do ano que vem ele é free agent. Então, o 49ers quer renovar com ele. Ele, às vezes, dá indício de que não quer renovar por conta de negar algumas coisas, coisa e tal. Mas, porém, todavia, ele também não dá indícios de que ele quer, de fato, sair. Mas depois que começou essa novela de assina, não assina, renova, não renova, já começou a surgir aí troca de um lado, troca de outro, Steelers, Ravens. Nenhuma dessas notícias foram dadas como reais, como verdadeiras pelo representante, pelo empresário do Brandon Aiyuk. O problema é que essa geração Z de novos jogadores da NFL, eles estão assim tão cheios de mimimi, cheios de frescura, que ele quer renovar com o time, mas enquanto não renova, ele deixa de seguir time no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social que possa ter uma página oficial do time, ele deixa de seguir os colegas, meio que para fazer uma birrinha. Eu já tô deixando de seguir, se não acertar comigo no valor que eu quero, eu posso ir embora. Comigo é assim, depois de um tempo aprendi da seguinte forma: não quer jogar? Pede para ir embora. Se o time quiser trocar, eles trocam. Se não quiser trocar, não troca, fica até o último dia do contrato, depois sai como agente livre. Perda para o time, mas talvez nesse último ano tenha um bom desenvolvimento para o jogador, talvez seja bom para o jogador. Entretanto, fica com muita frescurite e tem torcedor que se dói demais por conta dessas coisas do jogador. Eu sei que irrita bastante. Só que eu aprendi da seguinte forma: não adianta ficar irritado. Ele vai continuar ganhando os milhões dele e a minha conta vai continuar do mesmo jeito. Então não adianta eu ficar estressado com o jogador que faz cera para renovar, que ou ele acaba renovando ou ele acaba saindo. É 50% de chance. Aconteceu com o Deebo Samuel, ele fez a mesma coisa. Aí ele aparecia numa boate, a pessoa começava, fica Deebo, coisa e tal. No final das contas ele ficou com um contrato aí de 24 milhões por ano aproximadamente. Provavelmente é o que vai acontecer com o Brandon Aiyuk. E possíveis trocas do Brandon Aiyuk, eu só acredito vendo. Não duvido, porque é NFL, e NFL pode acontecer qualquer coisa a qualquer momento. Mas enquanto se fala de troca com algum agente que está tentando renovar com o time, eu só acredito quando eu ver a notícia da troca oficial, aí com órgãos e repórteres gabaritados para afirmar que ele foi trocado de fato, e lá no site do time dizendo que houve mudanças no roster, a saída do jogador, aí a troca por outros jogadores ou por posições no draft. Só acredito vendo. Vai restar ao torcedor do 49ers apenas aguardar até o final da 32ª escolha no primeiro dia de draft, ou talvez até mesmo no segundo dia, justamente por conta desses possíveis fatores. A chance de ganhar uma troca até considerável de posições pelo jogador. Então, provavelmente terminou a quinta-feira, dia 25, o primeiro round do draft, e ele não foi trocado, talvez ele não saia, e aí, até dia 15 de julho, uma renovação pode acontecer. Essa é a minha opinião, essa é a minha visão. Deixa aqui a sua opinião, a sua visão sobre esse assunto.
E aí, o que você achou dessas informações? Alguma coisa que te chamou mais atenção? Coloque nos comentários para a gente saber o que você gosta aqui, o que você queria ouvir, o que você procura desses vídeos. Deixa aqui seu comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Vamos embora para mais touchdown. Valeu!